graça e a paz a todos. A graça e a paz, Pastor João. A graça e a paz. Bom, estamos aqui na lição do dia 28 de março, última lição do livro Em Busca de Timóteo. Pastor, bem-vindo novamente. Obrigado, irmã. E foi realmente uma caminhada, né? E passou Sim. tão rápido. E foi eu acho que, se não me falha a memória, foi o livro pura e exclusivamente à distância. Né? Nós tivemos nenhuma presencial dele, nós começamos à distância, porque a Guerra pela Verdade nós começamos presencial. Sim, verdade. Agora esse não, foi pura e exclusivamente, estava olhando lá no YouTube, nós temos as 24 lições gravadas. Né? Daqui 10 anos, se você quiser rever esse estudo do livro, dá para ver. Né? Mas foi bênção, foi tranquilo, leitura boa, né? E teor bom, porque não adianta ser leitura boa se não tem mensagem, né? Verdade. Bom, pastor, nós vamos aqui começando com o nosso textuário em Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Na lição anterior nós falamos, né, que nós não temos embasamento para as nossas desculpas, né? Porque é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. E nós temos o dever, vamos dizer assim, pastor, de frutificar a nossa salvação, né? Através das boas obras, através do serviço ao reino de Deus. Em Hebreus ali também nós vemos, né, quando Deus fala assim, né, façam as boas obras, né, de forma que me agrada em meu Filho, em Cristo Jesus. Estou parafraseando o texto. Então, ou seja, né, nós temos ali o modelo padrão máximo, que é Cristo. Temos ali o fundamental, que é o Espírito Santo habitando em nós, nos capacitando para atendermos o chamado. Esse texto é extremamente calvinista, né? É calvinista, assim, dos extremos. Né? Deus efetua o querer, ou seja, Ele nos convida, mas Ele também efetua o realizar, ou seja, é Ele que faz essa obra, segundo a vontade dEle, e somos chamados para essa infinita graça, grandeza, de fazer o querer de Deus e, definitivamente, né, eu tenho lido aí o Tim Chester, escreveu muito bem escrito que a graça não nos isenta de servir a Deus, não é? De ter uma vida piedosa, de ter uma vida santa, de ter uma vida dedicada ao serviço. Então, somos salvos sim pela graça, mas a graça nos convida a servir o nosso Salvador, né? Então é isso, é Ele que faz, e os Timóteos da vida são homens e mulheres que aprenderam a grandeza da graça do chamado de Deus. E sem desculpas, pastor. Sem desculpas. Uhum. Bom, o tópico 6, na página 280. Líderes investem em pessoas para o benefício delas, para elas crescerem espiritualmente e se tornarem tudo o que Deus as chamou para ser. Pastor João, e isso aí já me faz lembrar daquele texto, né, que fala assim, né, obedecei a vossos pastores para que eles façam a obra deles com alegria e não com gemidos, né? Ou seja, o líder investe tempo, ele investe conhecimento, ele investe ali, né, a nível espiritual, vamos dizer assim, a nível físico também, para que a pessoa, o beneficiário da relação, ele se torne o que Deus a chamou, né, para ser. Ou seja, olha a grande responsabilidade do pastor, né? Às vezes nós olhamos assim, vamos dizer assim, a parte difícil do trabalho, né, falando a nível humano, a parte difícil do trabalho está nas mãos dos pastores. A parte, vamos dizer, mais fácil, responsiva do candidato a Timóteo. Na verdade também isso é uma via de mão dupla aí, porque se investe na pessoa para o benefício do seu próprio ministério. Então, enquanto mais pessoas dispostas, capacitadas tem, mais tranquilo é o meu ministério, né? Eu quero dizer, menos trabalho eu vou ter que fazer, porque tem quem faça. Agora, o problema dessa relação é que às vezes você é aquela pessoa que desencanta. Então a pessoa chega aqui querendo, porque todo mundo, não sei que cargas d'água as pessoas acham que a coisa mais bonita na igreja é cantar, né? Uma pessoa não canta, e ela chega na igreja pronta para cantar, querendo oportunidade. Você tem que falar, não, isso não é seu ministério. Ou
tem o outro lado também, que às vezes essa relação de pastor, de Paulo e Timóteo é cansativo. Ou a pessoa tem o dom, mas não tem a coragem para executar aquele dom, né? E aí o pastor tem que ficar insistindo, às vezes tem que ser duro, às vezes tem que pôr meio na marra, né? Para fazer, ou às vezes desistir, né? Simplesmente largar para lá, né? Teve uma pessoa, por exemplo, que eu larguei de chamar para pregar. Tem o dom, tem a palavra, mas não tem a coragem. Aí a gente larga para lá, porque aí chega um momento que cansa, né? Mas é uma relação que cansa por causa disso. Agora, quando você chega, né? Como diria na minha terra, um tá com fome e o outro tá com vontade de comer, aí é tranquilo, né? Quer dizer, aí vai, aí deslancha, aí anda rápido. E aí nós, né, do outro lado, não percebemos, né, a máxima, né, pastor, que é para o nosso bem, né, para o bem da ovelha, não é? Que ela cresça espiritualmente e corresponda ao chamado que Deus propôs para ela. Infelizmente, pastor. Bom, no tópico 7 da página 281, uma grande liderança só terá sucesso quando for acompanhada de grandes seguidores. Inclusive, nós vimos isso no início do livro, né, pastor? Seguir é um ato de confiança, de fé no curso que o líder traçou, e a fé só poderá ser gerada se os líderes agirem com integridade. Timóteos são feitos, não nascem prontos. Pastor João, por que eu fechei esse tópico com essa frase? Timóteos são feitos e não nascem prontos. Como o autor colocou ali, que é um ciclo, né, um processo, né? Vai seguir quando tiver a confiança no caminho traçado pelo líder. E Timóteos são feitos, eles não nascem prontos. Ou seja, nessa caminhada, durante todo esse processo de desenvolvimento, crescimento, amadurecimento, é que o Timóteo será feito ali, vamos dizer assim, né? Porque também não é um processo que será concluído, estará sempre em desenvolvimento. Quando nós falamos de integridade, falamos muito sobre a integridade do líder. Quando o senhor olha para esse traço, pastor, no ministério, a integridade no ministério, na IBNE, nós temos aqui, nós temos vários, né, exemplos de sucesso, desde do pastor Adelson. Eu falo pastor Adelson porque é o que eu conheço desde que eu cheguei há 5 anos. O senhor, há 30 anos de ministério, tem muitos outros exemplos de sucesso. E o que o senhor pode falar para nós a esse respeito, pastor João? Interessantemente, hoje uma pessoa, hoje no dia da data da gravação, né, ela vai se lembrar que deu aí umas 2 semanas anteriores, hoje uma pessoa me perguntou assim, como é que eu sou como ovelha? Eu disse, você é proativa, tem chamado, mas se embaraça em si mesmo. E é engraçado essa coisa da integridade, porque eu acho que a integridade, ela está muito ligada à honestidade, à fidelidade, né, e vai tudo. E eu também associo a ser ensinável, né? Então, assim, o que eu vi nesses anos todos é que os líderes que obtiveram sucesso, que renderam, a maioria chegou aqui cru de tudo, né? Mas tinham essas qualidades, eram íntegros, eram fiéis, eram ensináveis. E vi pessoas que não são ensináveis, que não renderam. Né? Claro que hoje, não só aqui na igreja, mas a nível da convenção, eu estava numa reunião lá nos Calungas, em Teresina, e aí um pastor de Goiânia chegou e perguntou assim, como é que você fez com o Zé? Como é que foi o processo? Porque eu preciso de alguém lá na igreja e até hoje eu não consegui. Eu disse, não é eu fiz, ele fez por ele quis. Né? Agora, mas pensa comigo, vocês chegaram aqui há 5 anos, né? Agora, volta mais 5 anos. O pastor Zé Delcio deitou lá na roça, acordou, tirou o leite, 16 ou 17 anos, não falho memória, morando na roça, tirando leite, e é uma grande glória nisso, né? Não é nada vergonhoso, é extremamente honesto e cuidando do que era dele. Sim, sim. Mas é só isso, ele deitou, acordou assim também para tirar o leite, veio para ir para a cidade para ser pastor. Então eu peguei, quando você fala assim, eu peguei uma pedra bruta, é um eufemismo, né? Na boa, o Zé nem português falava muito bem,
na conjugação dos verbos. Nem tinha que falar, porque ele dava com vaca. É claro que a faculdade ajudou demais, o convívio social, né? Mas foi uma pedra bruta a nível de igreja. Né? Assim, você tinha que ver o primeiro sermão. Né? Parecia uma missa. Ele reproduzia mais o padre do que necessariamente, que era o hábito que tinha. Então não nasceu feito, mas foi crescendo, e cada um está no seu tempo. E muitos outros exemplos. Agora, ser íntegro, ser honesto, ser fiel, ser ensinável, é essencial para esse crescimento. Senão não vai chegar. Não vai ter. Não vai ter o resultado mesmo, né, pastor? A gente pode até pensar assim, mas foi Paulo que ensinou Timóteo, então Timóteo tinha que ser grande mesmo. Mas Paulo ensinou Barnabé, que não deu certo, ensinou João Marcos, que não deu certo. Então é muito, o discípulo, o Timóteo, ele é uma peça-chave demais da conta nesse processo. Mas assim, não deu certo a médio prazo, pastor, né? A longo prazo teve resultados, cada um dentro do seu ministério, da sua área. Ainda bem, né, pastor? E tinha um querer de Deus ali naquelas separações, não é? Né? Então... Bom, pastor, no tópico 8 da página 286, do mesmo modo que demorou para que os discípulos fossem transformados pelo processo de aprender, fazer e se tornar, nossa transformação pessoal também vai levar tempo. Timóteo é alguém em quem você se torna. Pastor João, eu não lembrei de outra pessoa a não ser o senhor quando eu fiz esse tópico. Por quê? Porque o senhor é para ontem, vamos dizer assim, né? No português. Literalmente, nasci de 8 meses. Isso, né? Olha, prematuro, para ontem. O autor coloca que cada um, né, se desenvolve no seu tempo, né? Tem o tempo de crescimento, amadurecimento e tal, desenvolvimento. Qual foi a sua maior dificuldade, pastor, com o ministério nesse sentido? Como que o senhor aprendeu a esperar? Essa é a pergunta. Primeiro assim, né? Quem foi que disse que eu aprendi a esperar? Né? Eu não aprendi. Eu me irrito, né? Eu olho da vontade de matar. Verdade. Eu me lembro, tem um episódio, Todo Mundo Odeia o Cris, que aí a Rochelle chega lá no hospital com o Cris e joga lá em cima do balcão. Eu vim devolver, eu não quero mais. Né? Então, assim, tem hora que a gente irrita, né? Um exemplo básico, assim, BNE, toquei 18 anos. Vamos voltar lá nas raízes, o Cristiano. Gente, há 18 anos atrás eu ensinei o Cristiano a tocar teclado com a intenção de fazer do Cristiano um pastor. Eu estou até hoje esperando. Só 18 anos. E já entendi que eu vou esperar mais 240 anos. Então tem gente, né? Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais lento, tem gente que nunca vai. Né? O camarada chega aqui, né? A outra lição nós não vamos sangrar, porque nós vamos falar de Deus, vamos falar do homem, então vamos aproveitar agora, né? Eu olho para a cara do Lucas Assunção, até hoje ele está procurando amigos na igreja, até hoje ele quer que eu seja amiguinho dele. Ele já me convidou para tudo, para churrasco eu não fui, para chácara eu não fui, para andar de bicicleta com ele eu não fui, fazer treino de bicicleta com ele eu não fui, né? Eu falo assim, vamos para a igreja, né? Vamos pro culto. Então assim, na verdade eu não aprendi, eu ainda sofro bastante. Eu comecei um tratamento dentário, agora eu vou fazer 5 implantes. E eu já me arrependi. Primeiro que o dinheiro dava para comprar uma moto, eu estava querendo comprar uma moto, né? Comprar uma moto e fazer implante. Fazer implante e comprar uma moto. Vou fazer um implante, né? Depois de 200 anos resolvi fazer. Depois de começou a fazer, sabe o que eu descobri? É 1 ano. Vai estar pronto daqui 1 ano. Já fiz 3 cirurgias, vou fazer mais umas 2. Vou ficar aí até... segundo o dentista, o processo encerra lá para março do ano que vem. Eu adoeci. Sabe assim, eu vou ficar 1 ano com isso, com esse sofrimento, com tudo, e tá, mexicando, e cortando, e toda vez que eu venho pro culto, eu vou embora com a boca tudo sangrando, porque machuca quando fala alto, e tá na expressa. E aí, esse dia eu assisti da vontade de desistir, mas agora não vou pegar o dinheiro de volta, né? Então, na verdade, eu não aprendi a esperar, né? O que eu tenho feito eu estou partindo para frente. Então, eu parto para frente. Né? Quem não vai... Né? Agora nós estamos assim,
O Fábio tem se despontado muito como líder, tem demonstrado uma responsabilidade. Pá, a gente investe. Se semana que vem a gente vê que a Carita está botando um freio nele, deixando ele e não quer mais que ele venha, a gente, para não sofrer, eu simplesmente aprendi a partir para frente. O povo fala que eu não tenho amor. Eu prefiro dizer que eu não sou apegado. Pensa comigo. Nós tivemos recentemente um exemplo clássico de uma pessoa que eu ministeriei muito sobre a vida dela. Hoje ela abandonou a igreja, me abandonou a igreja e prefere ir para o pistão, né, beber nos finais de semana. Tá lá. Seu poçante lá e as notícias são essas. Pensa se eu for sentar ali no banco e lamentar. Né? Não dá, eu vou partir para frente. Quem quer agora? Quem é a bola da vez? Deu, cada um tem sua oportunidade. Agora, não fica nessa ilusão que eu aprendi, não, que começa a marcar passo, não, que eu ando para frente. Tá vendo, ó? Frustrei agora. Dizem assim, né? O povo fala assim que sozinho você vai mais rápido. E juntos vamos mais longe? E juntos vamos mais longe. E eu sempre respondi, quem disse que eu quero ir longe? Eu quero chegar logo. Né? Esse é o nosso pastor. Não dá. Seguro o cinto, esse é o nosso pastor. Mas o segredo é aprender a se tornar. É que eu aprendi assim, Suzana. O pastor José Delcio estava mencionando o Emerson, vamos mencionar o Emerson. Olha, o Emerson está na igreja há 5 anos. O Emerson vai fazer na igreja o que ele quiser. O que ele quiser dentro da... Eu aprendi isso. O dentista olhou para mim e falou assim, você sabia que a gente pode mover o dente para onde a gente quiser com o aparelho? Aí ele, travessão na língua portuguesa, onde quiser, evidentemente dentro do processo de osso dos seus maxilares, superior e inferior. Nós não vamos pôr o seu dente lá no seu dedo do pé. É muito osso para ele andar, mas dentro aí a gente põe ele onde quiser com o aparelho. Então, onde quiser, mas onde ele quiser, ele vai pagar um preço, uma luta, um aprendizado, um ser ensinado para chegar lá. E eu descobri que eu estou na vantagem. Cara, eu estou na vantagem demais da conta. Eu sou pastor, né, instruído, formado, leitor, né, que durmo praticamente com a minha consciência tranquila. Então, quem quer agora dá seus pulos, corra até. Eu cheguei àquele índice de pastor agora que eu estou calmamente lá em casa. Ah, quer? Então corre atrás. Eu já corri muito atrás. Já insisti, já peitei, já briguei. Agora muda um pouco, porque é fazer se tornar. Então, Timóteo quis ser Timóteo. E se ele não quisesse, tinha Tito, tinha Filemon, tinha João Marcos, tinha Barnabé, e tinha uma série de outros homens lá em volta de Paulo, querendo ser auxiliar de Paulo. Muitos discípulos lá que não são nomeados na Bíblia, né, pastor? Mas que a que gente eram tão vê, capazes né? Não quanto, é? né? Então, esse aprender a fazer e se tornar Timóteo é a regra. Lembra quando vocês chegaram aqui, né? Eu achava vocês cru de tudo. Nossa, com todo respeito a CBB, eu achava vocês CBB demais. Meu Deus, eu olhava assim, não vai ter jeito não. Thiago, E o senhor reconhecia a CBB, porque o senhor já tinha vindo da CBB, então reconhecia, né? Era nítido. O Thiago, então, você nunca vai sair disso. Mas, quando a gente quer, né, como diria o Joseph Klimber, para quem é velho e conhece o Joseph Klimber, né, o peixe de papel, quem quer, consegue. Né? Então, assim, cada um quer saber onde chega, né? A irmã, não sei se a irmã já ouviu, mas eu já ouvi assim, poxa, mas a Suzana chegou aqui ontem, já é professora da Escola Bíblica tanto tempo, eu tô aqui tem 15 anos e nunca fui nada. Não, ouvi não. Eu já. Funciona da seguinte forma, ser Timóteo é você que se faz, eu só respondo a estímulo, né? Um dia um irmão, eu fui visitar um irmão, ele ficou 2 meses sem vir, fui visitar ele, sabe o que ele me falou? Isso deve ter uns 10 anos. Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, não vou na igreja mais não, porque a igreja, só o José Delcio que tem oportunidade, parece que você só gosta dele. Eu falei assim, não é só ele que tem oportunidade, é ele que vai limpar o pátio da igreja, é ele que todas as vezes que eu preciso estar lá comigo me ajudando, é ele que tem disposição, o irmão não tem. O irmão quer o quê? Que chega lá no domingo, a gente rufe os tambores e chama você para pregar? Não é assim, nunca funcionou assim, não vai funcionar assim, né? Então cada um se faz.
Pastor, e a gente é tendencioso a olhar, vamos dizer assim, só a grama verde, né? Por um exemplo, o senhor usou a gente como exemplo, o CBB. Ninguém tem noção o que é se descascar, vamos dizer assim, de um CBB, né? Ninguém tem noção o que são 15 anos, né, dentro assim de um formato, e você ter que desconstruir e ser reconstruído pelo pastor João. Vamos deixar assim bem, né, bem focado. Agora o conceito de miséria. 10 anos de Assembleia, 15 anos de CBB e cai aqui. Cair aqui. Então, pensa, foi, compreendo. Foi um Eu não tenho dó, mas compreendo. Compreende, né, a dor que foi muito sangue, e estamos em processo, vamos dizer assim, que estamos início de processo. Não tenho a ousadia de dizer que estamos na metade do caminho, mas Deus sabe todas as coisas. Mas quis tornar Timóteo, né? Sim, então eu pastor. acho que é isso que conta. Eu penso que, né, Timóteo é alguém que você se torna, isso fecha. Eu acho que, assim, né, fechou o livro muito bem fechado, assim como ele abriu, né? Timóteo é alguém em quem você se torna. Pronto, acabou. Né? Fecharia com isso aí. Bom, no tópico 9 da página 289, não se preocupe com a posição, o título ou condição em que você se encontre. Tenha uma atitude de Timóteo, independentemente se você tem uma posição de Timóteo. Pastor João, eu achei isso aqui tão forte e tão assim forte e essencial na vida do cristão, porque muitas vezes, nós já até falamos isso em outras lições, nós não buscamos, vamos dizer, né, a condição de Timóteo, nós buscamos a posição de Timóteo. Queremos ser reconhecidos, queremos ser amados, queremos, né, que rufem os tambores. Né? E não é isso que a Bíblia coloca para nós, não é isso que Cristo nos ensinou, né? Quem quer ser o maior, né? Que sirva a todos, né? E tal. E aí o autor traz para nós, né? Tenha, né, a condição de Timóteo e não como diz, o título de Timóteo. E o exemplo que o senhor usou do pastor Adelso aí, né? Como diz o senhor, na hora que precisou, a disponibilidade ali demonstrou e expressou que ele tem a condição de Timóteo e não tinha o título. E Timóteo é um ser múltiplo, né? Cada um é Timóteo dentro daquilo que tem para oferecer. Eu falava hoje, com quem que eu falava hoje? Eu falava isso hoje com alguém? Não, eu falava ontem com uma colega que é da Adventista, né? Uma outra realidade complexa. E ela perguntou, que ela viu uma foto que eu postei do culto de domingo. Ela disse, mas você falou que tinha fechado a igreja. Não, fechou. Aquilo lá foi da live. Agora a live precisa de ter um músico, né? Não dá para o pastor cantar, assoviar chupacana e dançar catira ao mesmo tempo, né? Aí eu falei assim, graças a Deus, nossa igreja ela é extremamente bem servida. Eu tenho um enfermeiro que fica na porta, eu tenho o sistema de informação que fica na filmagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí foi falando, assim, aí eu estava contando para ela, né? E olha que eu tenho uma vigília de todo testemunho para mim mesmo, né? Assim, falando assim, que às vezes a gente ainda reclama, tem que reclamar mesmo, mas essa posição de Timóteo, essa condição de Timóteo, ela é uma condição dentro daquilo que Deus te plantou. Tem de tudo, né? Eu tenho até aquele que chega assim e manda mensagem assim, pastor, estou precisando de dinheiro. Quer dizer, cada um dentro da sua condição de Timóteo, e agora isso eu levei tempo a aprender. Eu tenho uma colega de trabalho agora, ela é novata, é da mesma série que eu, e ela está perdida total, né? Porque ela voltou para a sala, em tempo de pandemia, então tudo novo, e então eu faço planejamento, passo para ela, passo tudo prontinho para ela, por enquanto ela só está ministrando. E tudo que eu passo para ela fala assim, quanto que eu tenho que te pagar? Aí essa semana eu perdi a paciência, falei assim, você vai cagar na latinha e limpar a quebradinha. A próxima vez que você perguntar quanto você tem que pagar, eu não te dou mais nada. Você vai ter que se virar e fazer tudo. Porque cansa, né? A gente já carrega essa carga de pastor, só pensa em dinheiro, né? E aí, então assim, eu nunca quis dinheiro do povo. Inclusive, nós já rejeitamos disso porque a pessoa não vinha na igreja. Já nos anais da minha história tem isso. Não quer seu dízimo aqui não. Dá seu dízimo lá na Baixa da Égua, lá na zona de Baixa Meretriz, que lá é seu lugar, e não aqui.
Né? Dardismo eu entendo que é uma coisa pura e exclusivamente dos filhos de Deus. Mas aí você vai amadurecer, você vai descobrindo que essa condição de Timóteo ela é diversificada, ela é múltipla. E uma sensibilidade que a gente precisa ter é entender que esse Timóteo A, ele tem isso para oferecer. Esse Timóteo B tem isso para oferecer. Esse Timóteo C tem isso para oferecer. Como eu disse anteriormente, às vezes o camarada tem para oferecer e está lá com preguiça. Você tem que dar uma chibatada, dar uma sacudida na gaiola. Mas é essa coisa da condição, né? Essa coisa da atitude, da posição de Timóteo. Qual que é essa posição? É uma pergunta. Ó. Esse tópico fala de condição, de posição e de atitude de Timóteo. São três coisas, são três conceitos fortes: posição, atitude e condição. E condição. Tinha me perdido. E condição. O que esses três termos aqui estão se referindo a Timóteo? Eles... Tá meio irrespondível? Não, mas pode falar, pastor. Não, pode falar. Não, porque quando o autor coloca, né, para não se preocupar, é porque tem as três, né? Os três mas quesitos. Isso se resume em quê? Em Timóteo em relação a Paulo? Sim, servir. Pronto, era essa a palavra que eu queria. Então, a única coisa que você precisa para ser um bom Timóteo é ter disposição de servir. Porque é isso que você tem que fazer a Deus, né? E muitas vezes, quando nós não temos a disposição de servir, é que vem só a busca do título, né? E aí vem a questão que a gente fala do chamado carnal, que não é contribuir para o reino. Bom, no tópico 10, pastor, e para fechar, né? Na página 289, existem 3 mentiras que o diabo diz para impedir você de responder ao chamado de Deus. Primeira mentira, que coisas grandes são diferentes, né? Primeira mentira não, né? A mentira, que coisas grandes são diferentes, distantes e difíceis. Verdade, pastor? Não é não. Contudo, na Bíblia, homens e mulheres eram pessoas comuns, mas poderosas quando consagradas a Deus e para a glória dele. Pastor João, quando eu leio esse tópico, eu já penso assim, né? Primeiro, para essa mentira, ela ter esse efeito na vida da pessoa, ela está olhando para si mesma, né? Quando eu falo para si mesma, para suas próprias forças, para os seus, vamos dizer assim, suas capacidades, habilidades e tal. Ela não se lembrou de quem é o doador, quem é que capacita, quem é que, né, quem efetua, quem opera. Né? E vem aí outras nuances da pessoa em relação a isso aí. Mas quando o crente ele se encontra dentro do chamado, ele compreende o propósito, ele compreende ali a visão da igreja, dos pastores, acho difícil ele se embaraçar dessa forma. Porque, por exemplo, nós vimos ali no texto anterior, né, que quando nós confiamos nos nossos pastores, nós também confiamos no caminho traçado. Então, era inclusive, pastor João, uma das minhas dificuldades quando eu cheguei, né, CBB, vamos dizer assim, era confiar no caminho traçado. Então, com o passar do tempo, com o relacionamento, eu fui me desprendendo de mim mesma e passei a confiar. Eu orava e falava, Senhor, o Senhor me deu os meus pastores, pastor João, pastor Adelson, eu preciso confiar na tua direção pelas mãos deles. Né? E Deus foi trabalhando. Qual seria, pastor, para o Senhor, na sua visão, qual é esse caminho? Vamos dizer assim, o caminho certo. Uai, o estreito. O caminho estreito é o caminho certo. Eu aprendi, eu não sou, sabe que as pessoas assim, que nasceu para a lua, diziam os antigos, eu não sou essa pessoa. Nada nunca foi fácil. Né? Para mim o caminho sempre foi estreito. Então eu aprendi que o caminho certo é o estreito. Quando tiver muito fácil, não é o certo. Começa literalmente aí. O segundo ponto que para mim, o caminho certo é o caminho que me contraria.
Eu não sei, eu sou aquele cara azarado que nunca deu certo do jeito que eu queria. Então eu aprendi a lidar com a vida do jeito que Deus propõe. Né? Tipo, se eu fosse Deus, seria diferente. Provavelmente seria pior. Mas seria diferente. Então, assim, a gente falava isso com uma pessoa hoje. A gente tem que parar. Eu acredito muito no propósito, né? Não sei se vocês assistiram a live. Sim. Assistiu, né? Depois da live, Sim. o YouTube tem uma condição que você encerra a live, mas os palestrantes ficam ali online. Nós ficamos até 9h15 mais ou menos ali online. Aí entrou mais o Juan, entrou mais o Samuel lá do Rio de Janeiro. E nós ficamos ali debatendo e teve quebra-pau, né? Baixaria. Na live. Tem baixaria na live depois que. Mas não fica gravado, não, fica só offline lá, né? E a gente discutia isso, né? Que tem que ter disciplina, tem que ter propósito, senão a gente não sobrevive. O caminho certo é o caminho do propósito. Porque o caminho do propósito quebra os meus quereres. E os meus quereres é que estraga a vida. Né? Às vezes, essa semana eu propus pro Iago. Larga a academia e volto pro futebol, porque eu era feliz e não sabia. Porque eu briguei com ele até lá, porque ele ia ser jogador de futebol famoso. Aí eu pensei assim, é para acabar comigo. Né? Não vai estudar porque vai jogar bola. Aí até que ele desencantou do futebol, eu dei uma suspirada. Agora ele vai ser bodybuild. Sabe o que é isso? Eu falei assim, não, volta, eu quero que você seja jogador de futebol. É menos frustrante. Então, assim, a vida não é feita do jeito que a gente quer. Então o caminho certo é aquele caminho de propósito, é o caminho do propósito. A IBNE tem um caminho traçado. Eu aprendi no seminário. E isso é lastimável, mas parece que é verdadeiro. Que a igreja tem um pastor que merece e o pastor tem a igreja que merece. Então eu olho para a IBNE e falo assim, vocês me merecem. Né? E às vezes eu olho para mim e falo assim, eu mereço esse povo. O homem no espelho. Agora, é uma coisa incrível, porque você olha assim para tudo que não deu certo, e isso é um princípio meu mesmo, criado no meu manual de psicologia. Todas as vezes que eu vou atender, que nós vamos atender casais brigando, querendo separar, eu sempre faço uma pergunta. E fiz essa pergunta diversas vezes aqui em Goiânia, aqui na igreja. Tirando o que não presta, o que sobra, vale a pena? Na maior parte dos casos, a briga acaba ali, porque eles lembram que vale a pena. Tivemos um caso, né, pastor Zé Deus, que foi trágico, que essas paredes e bancos testemunharam, em que eles olharam para casa e falaram assim, não, se tirar o que não presta, não vale a pena, ainda assim não vale a pena continuar. E eles separaram. A vida que segue. E não vão ver a lição porque estão desviados. Mas, assim, e aí você olha para tudo que não deu certo, e eu faço essa pergunta para mim no ministério, tirando o que é cansativo, tirando o que não dá certo, o resto vale a pena? Vale a pena. Hoje eu olho para pessoas e vale a pena. Vale a pena demais da conta. Às vezes eu tenho cada retorno esdrúxulo no WhatsApp, mas eu tenho cada retorno que você acorda cedo e aí a gente fala assim, nossa, valeu os 18 anos aqui por essa palavra, né? Não palavra de elogio a gente, não é isso. Cuidado, às vezes vocês acham que pastor se alimenta com palavras de elogio, não é? Nós nos alimentamos com vidas transformadas. Quando a gente viu que valeu a pena ministrar sobre aquela pessoa e a vida dela melhorou por causa desse ministério. Glória a Deus. Ou seja, pastor, coisas grandes, diferentes ou distantes, para quem é o verdadeiro servo chamado, não existe, né? Como diz o autor, a oportunidade é aqui e agora, não é? A Roy Hensel escreve um livro, Floresça onde está plantado. É aqui agora e Deus não tem outra vontade para você. É aqui agora, crescimento. Eu acho que é isso. E não sei se eu respondi a pergunta, mas eu tenho uma sensação sempre nítida de que a IBNE está no caminho certo. Amém, pastor. É Glória a Deus. Não, e isso é reconfortante, porque confiamos no caminho traçado pelos nossos pastores. Então, isso é reconfortante. Glória a Deus, pastor. Fechamos o livro, pastor. Vidas foram edificadas para a glória de Deus. Outras desedificadas. Faz parte, né? Faz parte. Como diz o senhor, se o senhor for tirar ali, né? O que não presta, o que ficou. Então,
Foi muito bom, aprendemos muito com o autor, uma linguagem prática, né? Como disse, que as vidas realmente sejam edificadas para a glória de Deus, para a expansão do reino. Seja Timóteo. Se Não torne é? um Timóteo. A graça e a paz, pastor, a graça e a paz a todos. A graça e a paz. E até o próximo livro, Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer. Oh, oh.